Olá, corações! Eu sou a presença divina de Bárbara Menezes e convido vocês a essa leitura do capítulo 2 do livro Acesso ao Teu Ser Multidimensional, uma chave para a história cósmica. Hoje, no capítulo 2, abordaremos tornando-se um pensador cósmico. Eu sugiro que vocês, nesse momento da leitura, vão fazendo a leitura, ouvindo e parando toda vez que algo ficar um pouco difícil de entender, para, respira, volta, ouve de novo e continua, ok? Vamos então pegando uma posição confortável, sentados com os pés no chão, coluna ereta ou em flor de lótus, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Inspirando mais uma vez pelo nariz, soltando pela boca. Terceira vez, inspira pelo nariz e solta pela boca. Imaginem que da sola dos pés de vocês, raízes luminosas, alegres, descem por todas as camadas de terra do planeta Terra. Essas raízes descem até chegar ao centro do planeta, ao coração de Gaia, onde um lindo cristal de quartzo está aqui. Essas suas raízes agora abraçam esse cristal de quartzo e recebem a energia do amor cósmico através do cristal para as suas raízes. Sinta essa energia subindo pelas suas raízes, entrando em você, através do seu chakra da estrela da Terra, que fica abaixo dos teus pés. Essa energia, ao chegar ao seu chakra da estrela da Terra, ativa um vórtex, um tubo de energia, um tubo de luz azul elétrico, que vai do chakra da estrela da Terra até o chakra da estrela da alma. Essa luz então vem para o seu chakra da raiz e vai ativando do chakra da raiz até o seu chakra da coroa. Essa energia volta agora para o seu chakra umbilical, ativando e levando até o chakra do terceiro olho. Essa energia volta agora ao plexo solar, ativando e levando até o chakra da laringe. E essa energia se potencializa e amplifica agora no seu chakra cardíaco, transformando-o em um vórtex, um portal, uma bola de luz intensa e enorme, pulsando. É o portal multidimensional que dará acesso ao seu jardim secreto. Passe por esse portal. Aqui, no seu jardim pessoal, você vai se conectar com tudo que há, porque tudo que há aqui no seu jardim é seu. São fractais de você. Formas, pensamentos, sentimentos, energias multidimensionais criadas por você. Olhe para a árvore, para a sua cachoeira, para os animais, para as flores que reluzem. Tudo é você. Vá agora para o centro do seu jardim e fique voltado para o lado leste. E vamos agora conduzir a prece às 7 direções galácticas. Voltado para o lado leste, inspire e expire. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Inspire e expire. Volte-se agora para o lado norte do seu jardim. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Inspire
Volte-se para o oeste, no seu jardim sagrado. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha de ser feito. Inspire e expire. Volte-se ao sul. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Inspire e expire. Olhando para o céu, desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Inspirem e expirem. Voltem-se para o centro da terra. No seu jardim, ajoelhem, coloquem a testa de vocês no solo sagrado do seu jardim interior. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Inspire e expire, colocando a mão no coração, desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Runabiku Eva Maia Emarro. Ayum Runabiku Eva Maia Emarro. Ayum Runabiku Eva Maia Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica venha em paz. Sintam a eletricidade harmoniosa no corpo de vocês com a profecia dessa prece. Inspirem e expirem. Venham voltando ao aqui e ao agora. Capítulo 2 do livro Acesso ao Teu Ser Multidimensional. Capítulo 2, tornando-se um pensador cósmico. Qualquer que sejam as aparências que aflorem, todas elas são apenas manifestações, como as imagens num espelho que simplesmente acontecem. Faça a distinção para ver se sua própria mente é assim ou não. Karma Lingapa. Há apenas uma mente que direciona todos os processos evolutivos. Nossa mente é parte da mente universal. Cada mente está conectada a cada uma das outras e cada mente, onde quer que esteja localizada, está conectada com todo o mundo e o cosmos. O cosmos é a esfera de consciência. A biosfera terrestre é o microcosmos do cosmos e nós, humanos, somos um microcosmos da biosfera terrestre. Cada um de nós é um campo magnético vibrando em torno do nosso próprio núcleo e queremos aprender como vibrar com o cosmos. Todos os dias movemos-nos através de um contínuo de tempo e espaço particular, onde surgem novas situações, informações e experiências carregadas com a variedade de impressões.
A qualidade das impressões que registramos está de acordo com o nosso atual nível de consciência. Estamos sempre buscando integrar nossas experiências quando uma nova informação nos é apresentada. Como damos sentido a essas impressões? De onde elas vêm? Como determinar se elas estão vindo dos nossos pensamentos ou de pensamentos de outros? Como perceber a realidade corretamente? Todos os seres percebem de acordo com suas próprias percepções, baseadas em condicionamentos anteriores, até que um esforço consciente seja feito para romper esse condicionamento. Crenças limitantes. Grande parte das pessoas age de forma habitual e inconsciente, de acordo com programas herdados da família e são influenciados por amigos, mídias, ambiente, educação e localização geográfica. O que pensamos ser é, na realidade, um conjunto de programas funcionando em uma ordem previsível, de acordo com diferentes sugestões e estímulos que criam respostas particulares. Esse padrão se apresenta como círculos retroalimentáveis de autoapoio. Muitas pessoas acreditam que esses círculos de respostas previamente registrados são quem eles são e o que é a realidade é. Até o presente momento, estamos operando apenas com uma pequena porção da nossa capacidade cerebral. Estamos tão preocupados com o mundo externo que deixamos as circunstâncias exteriores decidirem por nós o que é a realidade, entre aspas. Assim, nós não temos que pensar. Permitimos que o governo faça isso, permitimos que a internet faça isso, permitimos que as instituições façam isso, permitimos que a máquina faça isso. Como podemos nos libertar desse círculo? O primeiro passo é reconhecer que o mundo exterior é só um holograma particular da realidade. É um sonho coletivo. Para nos libertarmos deste sonho coletivo e penetrar nos níveis mais profundos da realidade, devemos treinarmos a perceber de maneira diferente. Para mudar nossa percepção de realidade, devemos primeiro aprender a pensar de maneira diferente. Esse processo requer um exercício intencional de vontade. Pensamentos são elétricos. O que é pensar? O que são pensamentos? O que significa quando alguém diz que está pensando? O que a maioria das pessoas rotula como pensar é relembrar ou reproduzir memórias do passado, planejando o que farão no futuro, calculando e resolvendo problemas, o que frequentemente tem a ver com dinheiro, planejamento e agendamento de horário. De acordo com a ciência cósmica, um ramo da história cósmica, um pensamento é mais do que um conjunto invisível de palavras. É como uma linha eletrônica de força. As linhas eletrônicas de força representam mais diferentes níveis diferentes de consciência. A história cósmica reconhece que o cosmos está preenchido de mente, mas que uma matriz artificial inconsciente foi sobreposta na mente humana. Estamos, portanto, num processo de desprogramação e desenrolamento dos condicionamentos da nossa mente de volta à fonte cósmica. Nesse processo é importante compreender como a mente funciona. Enquanto a ciência moderna divide a área inativa do cérebro em 10 partes, a Yoga Kundalini divide em 6 partes. A ciência cósmica também a divide em 6 partes, 6 esferas mentais, mais uma 7ª esfera invisível e secreta, conhecida como perceptor holomental. As 6 outras esferas eletrônicas quadridimensional incluem pré-consciente, sub- ou inconsciente, consciente, consciente contínuo, superconsciente e consciente subliminar. Essas esferas são localizadas no cérebro.
cada uma exercendo uma função diferente nas camadas de pensamento do cosmos. O cérebro é um computador ou hardware, e a mente serve como a haste de aterramento dos diferentes níveis mentais. O universo mental consiste em diferentes níveis de pensamento. Dependendo do nível de pensamento que estamos sintonizados, fazemos diferentes perguntas e obtemos diferentes respostas. No centro de cada uma dessas esferas mentais existem alfas, fluidos eletrônicos, que fazem florescer pensamentos. Em outras palavras, o que chamamos de pensamento, entre aspas, é na realidade um processo eletrônico em série que corresponde a pedaços de informação entrelaçada, conhecidos como impressões análficas. Então, o ato de pensar é, na realidade, juntar dois ou mais pedaços de informação através da manipulação correta ou incorreta de uma série de impressões análficas. Esses análficas são projetados e registrados em uma área consciente da mente, baseados no conhecimento previamente adquirido. Se não há conhecimento prévio adquirido, então tentaremos estabelecer o pensamento correto de acordo com as impressões análficas do passado. Isso significa que novas impressões são geralmente ignoradas em prol do que já é conhecido. As esferas mentais. As 6 mais uma esfera mentais existem independente e separadamente do cérebro e do corpo e descrevem os processos e funções das várias camadas da mente. Através da ativação consciente e reconhecimento das diferentes esferas mentais, ativamos áreas dormentes de nosso cérebro. Se a mente é deixada sem ser examinada, as emoções podem ser provocadas em momentos inesperados por consequências de analfas. Por essa razão, devemos estar continuamente vigilantes com a nossa mente, conforme entramos no domínio da história cósmica. A única maneira de absorver novas impressões seria suspender o processo de pensar. Assim, novas e descondicionadas impressões poderiam penetrar na mente. Por essa razão, a história cósmica opera dentro de uma base fundamental de Dzogchen galáctico, a integração dos ensinamentos da mente superior e técnicas de meditação com o construto da consciência, apresentada através da ciência cósmica. A mente natural é um estado mental comum de quando ela está totalmente relaxada e sem pensar em nada. O Dzogchen galáctico é a prática natural para experienciar diretamente a sua própria mente e conhecer a natureza da mente universal. Através da ativação consciente das esferas mentais, podemos expandir a nossa mente e consciência para que, pouco a pouco, nossa vibração comece a mudar. Esse é o resultado da adoção de novos hábitos mentais. Os hábitos são acumulados por um sistema particular de crenças. Um sistema de crenças é frequentemente apenas um padrão arraigado e habitual de comportamento e pensamento, o que repetimos diariamente a fim de criar uma aparência de continuidade de vida. É o que constitui um sistema de crença. O sistema de crença predominantemente em nosso planeta hoje está reduzido à rotina de trabalho semanal das 8 às 18, caracterizada pela frase "tempo é dinheiro". Esse sistema de crença é um modelo de realidade mantida pelo calendário gregoriano e o relógio mecânico, e gira em torno da riqueza material da ordem social dominante. O conhecimento também é uma função do sistema de crença. Por exemplo, o sistema de crença que sustenta a história cósmica está baseado em um modelo unificado, uma crença na unidade suprema de tudo o que há. Está também baseado na crença de que tudo o que cresce deve transcender a si mesmo, imprimindo novos padrões. Para superar o sistema de crenças condicionadas,
Devemos imprimir novos hábitos e padrões dentro da nossa mente subconsciente. Trabalhar com as esferas mentais é uma boa maneira de identificar de onde cada um de nossos pensamentos está chegando. Formas de pensamento condicionadas são estabelecidas como uma variedade infinita de sequências de análfas, cargas elétricas no cérebro. Essas análfas carregam armazéns de informação comumente referidos como memórias, formas de identidade ou outras sensações que despertem vários padrões de comportamento condicionado. A lei holonômica. Tudo no cosmos é ordem. O fato do cosmos ser um todo nos introduz ao estudo da holomonia, a lei que estabelece a natureza unitária de tudo o que existe em cada nível e trabalha em conjunto com a lei do tempo. O todo está na parte, a parte está no todo. Tudo tem uma consciência holonômica, auto-replicante e auto-repetitiva. As duas leis holonômicas fundamentais descobertas por José Argüelles Volon-Voisin são 1. A lei dos sistemas inteiros, que governa a consistência uniforme da aparência de todos os fenômenos, incluindo o reino imaginário. E 2. A lei do tempo, que mantém todos os fenômenos unificados para estarem sincronizados no tempo. Tudo é holonômico em estrutura, até mesmo o pensamento. Na realidade, tudo é cosmos. A ordem cósmica é a própria natureza e estrutura de nosso ser interior e exterior. A mente toma a força da natureza e a projeta com pensamento. Atualmente, as pessoas estão vivendo em sua memória na esfera mental inconsciente. Muitos dos que vivem nos reinos do inconsciente habitual tornam-se congelados em algum ponto de suas vidas. Naquele ponto, eles se fecharam para a entrada de novos impulsos, como algo que ocorria para fazê-los desconfiar da sua própria originalidade a favor das opiniões do outro. Uma vez que esse hábito é impresso e é aceito pela mente consciente, a capacidade para pensamentos originais então diminui. Nossa centelha criativa original é substituída a favor da tentativa de agradar aos outros e avaliar opiniões do mundo exterior, sobrepondo a nossa própria voz interior. Quando isso acontece, desviamos-nos para mais ainda longe da nossa conexão com a fonte. A maioria das pessoas, em um grau ou outro, está vivendo nesse nível de consciência. A consciência cósmica é baseada em estar presente a cada momento e não se permitir cair de novo em um estado de medo ou erros conceituais. A lei do tempo diz que para alcançar a consciência cósmica é necessário quebrar o feitiço do tempo inferior e dissolver fatores condicionantes ao medo que nos mantém atrelados à inconsciência. A maioria das pessoas está sonâmbula, ativando os poderes cerebrais adormecidos. Nós buscamos integrar os circuitos fragmentados, ativar partes adormecidas ou congeladas do cérebro e restaurar a imaginação criativa. Isso permitirá que nos expressemos de forma autêntica e, assim, desencadear nosso gênio galáctico em nome da consciência planetária superior. A disciplina é essencial para a mudança. Novos padrões repetitivos diariamente no tempo apagam as matrizes do pensamento negativo ou improdutivo. A disciplina ajuda a imprimir um novo programa até que este se torne uma segunda natureza para que a nossa programação mental geral. A mente condicionada adquire muitas experiências e a filtra, enviando muitos pensamentos aparentemente desnecessários para o subconsciente. O inconsciente é um vasto armazém de pensamentos inutilizados ou rejeitados em impressões sensoriais. Embora muitos pensamentos possam ser inúteis, alguns podem ser valiosos. É aqui onde desenvolvemos o nosso poder de discernimento. O propósito de estabelecer novos programas galácticos é estabelecer uma norma comportamental mais elevada. Esse processo estimula a nossa programação inconsciente. Com persistência, finalmente, alcançaremos o ponto onde o novo paradigma é tão forte que você poderá imediatamente reconhecer programações inconscientes. O novo programa será tão forte que se tornará a segunda natureza. Podemos até começar a explorar
como o nosso cérebro funciona e como a nossa mente evoluiu uma personalidade através do funcionamento do cérebro. Estamos usando a nossa mente de maneira efetiva? Como ativamos as partes adormecidas do nosso cérebro? Por que nos comportamos da maneira como nos comportamos? Quais são os passos para integrar a nossa psique humana de forma individual ou coletiva, dentro da ordem natural da consciência planetária? Se tudo o que pensamos ou fazemos vem de apenas 1/10 do nosso cérebro, isso significa que 9/10 de nosso cérebro são puramente um potencial inexplorado. Alguns yogis dizem que as partes silenciosas do nosso cérebro possuem prana, mas não consciência. Para que partes diferentes do nosso cérebro Para que e por que partes diferentes do nosso cérebro são inativas? Porque não há energia circulando dentro delas. O que é energia? A energia é o fator de intenção de um elemento ou componente com outro elemento ou componente. Tudo, tanto o visto quanto o não visto, é constituído de energia. De acordo com a ciência cósmica, a energia é qualquer fenômeno da natureza que possua em si uma dinâmica, fazendo com que a sua variação apareça, aconteça, cresça ou permaneça estática. A energia é um momentum, um campo de força criado a partir da integração da eletricidade e do magnetismo. A fórmula principal da lei do tempo é: tempo fatorado por energia é igual a arte. Ou energia fatorada pelo tempo é igual a arte. Isso significa que todas as configurações de energia no universo são intrinsecamente estéticas. Para ativar nossos poderes mentais adormecidos, podemos primeiramente elevar nossa consciência desperta e nos tornarmos pensadores cósmicos. Para tal, primeiramente, devemos cultivar a mente clara e então começar a ocupar nossas mentes com pensamentos tais como os propósitos da criação. A razão deste planeta existir, a razão de estarmos nesse planeta, a razão de todas as formas criadas e seus destinos e suas forças e desígnios ocultos que sustentam o mundo da manifestação. Como disse Swami Vivekananda, a natureza humana gosta de seguir através de costumes que já estão lá, porque isso é fácil. Ao contentarmos-nos com o caminho fácil, continuamos a recircular analfas ou formas pensamentos inconscientes. A lei do tempo diz que isso acontece principalmente ao operar numa frequência de tempo tridimensional fictícia. As formas pensamento condicionadas são sequências, firmemente esboçadas por uma variedade de analfas, cargas elétricas no cérebro que carregam armazéns de informação, comumente referidos como memória, formas de identidade ou outras sensações que provoquem vários padrões de comportamento condicionado. Abre aspas. A frequência 1320 permanece constante através de todas as fases do espectro evolucionário da consciência. O 1320 funciona como a lei do tempo. Tempo fatorado por energia é igual a arte. A lei do tempo pode ser percebida como a ordem sincrônica. Fecha aspas. Tornar-se um pensador cósmico requer sintonizar a mente para além de uma identificação social ou nacional e acordos pessoais mesquinhos, a fim de concentrar-se em tarefas planetárias maiores. Pensadores cósmicos ou multidimensionais estão interessados no que está além do alcance dos 5 sentidos e nos questionamentos de todas as possibilidades humanas. Essa maneira de pensar é resumida por Arthur Rimbaud. Abre aspas. Eu desejo descobrir todos os segredos, os mistérios da religião, da natureza, da morte e do nascimento, o futuro e o passado, a formação do universo, a não existência. Eu sou mestre em criar o extraordinário. Escutem. Fecha aspas. Da carta escrita de Rimbaud, publicada no livro Um Science in Ether, por Bayard, página 48. Esse é o tipo de mente que desejamos cultivar se quisermos despertar áreas inexploradas da mente.
A história cósmica demonstra uma integração de sistemas inteiros, de nova psicologia cósmica planetária. Nesse modelo, um ser humano irá identificar-se em relação aos ciclos naturais de frequência universal e em relação à Lua, às estações, ao movimento do planeta, em relação aos reinos vegetal, animal e mineral. Se assim fizermos, começaremos a utilizar os poderes cerebrais previamente adormecidos, uma vez que a maioria de nós não está contemplando o plano mais amplo, mas sim um hábito de pensamento diário. Primeira esfera mental, pré-consciente, esfera paranormal. Essa esfera contém padrões kármicos, analfas adormecidas de vidas passadas, memórias arquetípicas racial e todos os outros programas instintivos primários e funções autônomas. Essa esfera mental serve como a câmara de ressonância do corpo físico, onde as faculdades paranormais são desenvolvidas e armazenadas. É o lugar de toda a energia psíquica inexplorada. Segunda esfera mental, subconsciente ou inconsciente. O inconsciente é a esfera mental que contém reflexos dos pensamentos condicionados e adquiridos. Esse é o recipiente de estímulos conscientes rejeitados e de complexos derivados automaticamente percebidos como realidade. O inconsciente também contém o material de que um dia esteve consciente, porém agora está reprimido. Terceira esfera mental, consciente desperto. Esta esfera mental contém a consciência desperta transitória e de momento a momento, e é responsiva ao estímulo externo imediato. Seu propósito é estabilizar a consciência comum em percepção cósmica. É também conhecida como a esfera do livre-arbítrio. Quarta esfera mental, consciência contínua. A consciência contínua é a esfera da concentração disciplinada. Uma concentração significa concentrar sua mente em uma ideia fixa e focar consciente e inconscientemente nela por um período prolongado até que ela se torne parte da sua consciência desperta. Esta é a esfera do ólon elétrico 4D, a alma ou mente que responde ao seu eu superior de 5D. Quinta esfera mental, superconsciente. Esta é a esfera do eu superior pentadimensional ou corpo eletrônico. É a estação receptora para os programas mentais telepáticos de dimensões superiores. É o lugar da consciência cósmica que é ativada pela meditação da mente natural. A superconsciência refere-se à metaconsciência, além da programação de espaço-tempo. Somente quando a consciência contínua telepática for normalizada, o funcionamento da superconsciência se tornará normalizado. Nesse estágio, o universo tem sido reformulado desde dentro. Sexta esfera mental, consciente subliminar. Essa é a esfera do acesso supermental parapsíquico. Subliminar significa abaixo do limiar. É a esfera subliminar, ou plano mental que processa os sinais e frequências do pensamento além do limiar metasensorial do organismo biológico. Essa é a esfera mental para a reprogramação de programas mentais convencionais de terceira dimensão. Essa esfera mental é o lugar de nosso sistema de escaneamento telepático e de programas interdimensionais. Subliminar significa que nós estamos operando independentemente de passado e futuro. E é assim que as pessoas conseguirem contatar entidades em diferentes planos da existência ou em diferentes galáxias. Sétima esfera mental, perceptor holomental, PHM. O perceptor holomental é o nosso órgão em evolução. O dispositivo sensorial nosférico está localizado no centro do nosso corpo caloso do eu superior. Este é o lugar das memórias da alma e os registros acásticos. O perceptor holomental está localizado no centro do corpo caloso do eu superior e imprime informações de forma telepática no corpo caloso do ser de terceira e de quarta dimensão. Este é o lugar dos registros acásticos e contém
um resumo da vida de todas as experiências. Estudar e meditar no perceptual mental prepara a mente para abrir-se às dimensões galácticas e receber completamente a nova base de conhecimento e de percepção. Respirando, inspira pela boca e solta pela boca. Encerramos aqui a leitura do capítulo 2 e eu vou deixar para vocês a imagem das esferas mentais, que está na página 35, acessando o teu ser multidimensional. Ok? Eu desejo a vocês um excelente estudo, uma excelente meditação e pratiquem a meditação da mente natural, pratiquem a meditação diária do Yoga Sincrogaláctico, pratiquem e pratiquem. Assim, vocês rapidamente acessarão todas as potencialidades do seu ser multidimensionais. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê na leitura do capítulo 3, ativando nova frequência 1320. Em Lakesh.